Hoje eu quero ler e quero pensar com você uma história que eu acho que pode nos ajudar muito. Pode apontar caminhos, vias de como lidar com o fracasso, como lidar com a dor, com as perdas, como lidar com a lona, seja existencial ou seja de forma concreta. O seu trabalho, os negócios, o desemprego, ou a perda de uma pessoa querida, ou inclusive, se você ainda não está desempregado, se você não perdeu alguém, como lidar com o que nós tínhamos até alguns dias e não temos mais. Eu quero hoje pensar, a partir do profeta Neemias, um caminho inspirado por Deus, um caminho que possa nos sustentar diante inclusive da aparente solidão. Então, abra aí, se você tiver um app, conecte aí, livro de Neemias, capítulo 2, do verso 13 ao 18. Enquanto você procura, deixa eu dizer uma coisa. Antes de trazer aqui a reflexão, eu entrei rapidamente na nossa conexão. Naquele momento, nós tínhamos menos de 100 likes. Baixa o chat, tira o chat um pouquinho, e vai lá e dá um like. Will, por que a gente faz isso? Porque quando você dá um like, você traz relevância, ainda mais relevância, ao nosso link. E isso chega em pessoas. Você coloca a nossa transmissão em prioridade. Ou seja, com um simples gesto, um clique, você pode estar fazendo o bem a alguém. Mais uma vez, um gesto missionário. Então, dê o like. Neemias, capítulo 2, do verso 13 ao 18, diz assim o texto: Na escuridão da noite, passei pela porta do vale na direção da fonte do dragão, até a porta do esterco, inspecionando os muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados, e os portões que haviam sido queimados. Depois, passei pela porta da fonte, e subi na direção do tanque do rei, mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Então, subi pelo vale naquela escuridão, inspecionando o muro, e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido e o que estava fazendo. Eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades locais, nem a qualquer outra pessoa que estaria trabalhando. Então, apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos. A situação é muito ruim. Jerusalém está em ruínas. Os portões estão todos queimados. Venham comigo. Vamos construir os muros de Jerusalém, para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: estamos com você. Vamos começar. Logo, estavam prontos para começar a obra. Esse é o retrato de um personagem importante da Bíblia, Neemias, um profeta. E essa é uma história antiga, que está datada mais ou menos no ano de 446 a 433 a.C. Ou seja,
Uma história que tem mais de 2.450 anos. Bastante tempo. O enredo do texto que nós lemos fala de um rapaz que é um copeiro numa cidade chamada Susa. Ele trabalhava no palácio de um rei chamado Artaxerxes. Um nome esquisito, mas este era o nome do rei. Durante anos, Neemias serviu a esse rei, mas a sua terra natal, onde ele nasceu, Jerusalém, sofreu um ataque, foi invadida pelos gregos, e tudo ficou em ruínas, como a gente acabou de ler. Diante disso, Neemias pede ao rei uma licença para voltar à sua terra natal e ajudar na reconstrução, no levantar de muros de novo da sua cidade, como nós lemos. Mas é importante lembrar, é importante ter em mente que essa realidade e contexto, ela não é uma exclusividade de Neemias, não. Infelizmente, de tempos em tempos, nós precisamos lidar com situações drásticas, duríssimas. De tempos em tempos, nós temos que, às vezes, lidar com perdas e fracassos e sofrimentos, semelhante ao que estamos vivendo. Aliás, semelhantes a outros momentos da história. Só para a gente pensar um pouco. Há 16 anos, em 2004, houve um tsunami no Oceano Índico, que levou cerca de 226 mil pessoas. Em 1920, houve um terremoto numa cidade da China chamada Haiyuan, nem sei se é exatamente essa a pronúncia, que gerou 235 mil mortes. Sem falar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em 1914 e 39, respectivamente, que juntas mataram mais de 70 milhões de pessoas entre soldados e civis. A história, por vezes, nos espreme, nos esmaga. É óbvio que nós estamos passando por um momento desse. Nós estamos passando por um desastre e uma calamidade histórica com a pandemia. Já somos mais de 2,6 milhões de pessoas internadas. Antes de vir para cá, olhei um número e já passamos de 188 mil mortes, infelizmente. Praticamente todos nós, para não dizer todos, estamos lidando com a perda, estamos lidando com a sensação de solidão. Estamos experimentando o lado amargo da existência, suportando falências das mais variadas. Nas conversas com amigos e nos atendimentos que tenho feito online em minha clínica, na psicanálise, uma das frases que eu mais escuto, que eu tenho mais escutado, é: e agora? O que eu faço? Inspirado no profeta Neemias, creio que estimulado por Deus, eu quero te afirmar uma coisa: ainda não é o fim. Nada do que estamos vivendo é um recado de Deus para nós, não. E por isso eu quero lhe dizer uma coisa: encare a realidade.
Olhe para ela de frente. No verso 13 do texto que lemos, do profeta Neemias, ele se deparou com as ruínas da sua cidade. Isso nos mostra claramente um contexto semelhante ao nosso, de falência, de perda. Por isso eu insisto, encare a circunstância, encare a situação. Não abrace, por favor, a negação. Não é saudável e nem produtivo você ficar repetindo o mantra: quando voltarmos ao que éramos, tudo ficará bem. Desculpe ser tão direto e talvez tão incisivo. Nós não voltaremos ao que éramos. O mundo que nós conhecemos, um dia, já não existe mais. Nós não teremos mais aquela mesma realidade. Nós não teremos mais aquela mesma condição. Nós estamos enfrentando um momento de colapso e as ruínas nas diversas nações se avolumam. Por isso, eu quero lhe deixar a inspiração de Neemias. Neemias encarou a sua realidade. Ele verificou qual era a profundidade do problema, da situação a qual ele se encontrava e que os seus irmãos se encontravam. Sem encarar a realidade, não é possível restaurar nada, pelo menos eu penso assim. Sem encarar a situação, nós adiamos aquilo que podemos planejar, nós adiamos os nossos planos. Planos que são importantes para lidarmos com a nossa alma, interioridade e com as pessoas que nos cercam. Planos que podem nos apontar uma direção de solidariedade. É encarando de forma nua e crua a situação que podemos identificar onde precisamos de fato trabalhar. Quanto teremos que nos esforçar, e eu usei essa palavra trabalho a propósito, porque me parece que este é o momento para olharmos com maior prioridade, para trabalharmos mais na nossa humanidade. É o momento para olharmos para o nosso interior e para as pessoas que nos cercam, olharmos para aquilo que não nos faz movidos pelo instinto ou pela bestialidade. É o momento de olharmos para a humanidade. É enfrentando as ruínas, olhando nos olhos a situação, que podemos avaliar os próximos passos. Do que dependemos? Quem depende de nós? Como podemos dar as mãos? Por isso, afirmo novamente, não negue. Não negue a situação. Isso tornará o sofrimento ainda mais doloroso, talvez até insuportável. Negar é puro recalque. Já dizia inclusive o pai desse assunto, da negação, Freud, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. É preciso pensar, mas não apenas pensar friamente, de forma calculista, pensar humanamente, pensar com o coração, guardar o coração. É pensando, guardando o coração, que nós podemos saltar, superar os instintos. Nós não voltaremos ao que éramos.
nós precisaremos lidar com a realidade para reconstruir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão e irmã, não há culpados nisso tudo, apenas gente que sofre, muita gente que sofre. Nós estamos lidando com um momento muito difícil. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não estamos debaixo de uma maldição, não. Nós estamos lidando, de fato, com as circunstâncias da existência, como foi em 2004, como foi em 1920, como foi na Primeira e na Segunda Guerra, como foi em Neemias, no tempo de Neemias. Nós não estamos sendo purificados, Deus não está nos colocando isso para purificar, não. O Deus de Jesus é amor. E no amor não há uma pedagogia perversa desse modo. Como Neemias, eu quero te estimular que você seja grande. Que você se coloque ereto, digno. Encare a escuridão da noite, que é o que nós estamos vivendo. Porque apenas encarando essa escuridão, nós teremos possibilidade de construir o amanhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então é preciso lidar com essa noite escura. Passe pela porta do vale, que nós estamos vivendo. Inspecione os muros que estão sendo ruídos, derrubados, os portões que estão em chamas. A cada passo que você der, saiba de uma coisa: Deus é com você. Deus não é o inimigo da humanidade. Deus é o aliado da humanidade. A cada passo que damos no enfrentamento, assim como foi como Neemias, ele disse, eu disse às pessoas, Deus estava comigo, Deus é o nosso aliado. Ele é a encarnação da coragem que enfrenta o medo, que enfrenta sim o caos. Ele não foge, não. Ele não vira o rosto. O Deus encarnado em Jesus é aquele que se apresenta diante da dor e da noite escura da cruz, do momento difícil da cruz, para mostrar para toda a humanidade que o amor é capaz de sobrepor. Ele encara esse momento para apresentar a todos nós o caminho do amor, da compaixão, do cuidado mútuo. Esse é o pedido. Essa é a mensagem de Jesus de Nazaré. Depois de encarar esse momento duro, depois de lidar, não negar o que estamos vivendo, faça o seguinte: olhando para as ruínas, comece a abrir espaço para que você tenha um encontro com a virtude. Abra um espaço para a virtude, porque é nela que também está a nossa salvação. Neemias, inspirado por Deus, não se deixou abalar pelas ruínas. Ao contrário, ele sugeriu às pessoas que estavam à sua volta e foi para o enfrentamento. Mas sem nenhum tipo de ilusão. Ele estava ciente de que restauração da vida não é um projeto individual, mas coletivo. Por isso que inclusive ele diz, venham comigo. Neemias fala, vem comigo. Com ele eu faço coro. Vamos juntos. Porque é juntos, inclusive esse é o lema nosso agora da Bethesda, é juntos que nós vamos mais longe, vamos juntos. E eu ainda acrescento, não se desespere, por favor, porque o desespero pode te trazer a impressão de que a vida é um verdadeiro desastre, que não vale a pena. Não se desespere, não deixe a fúria te tomar, porque a fúria nos conduz para o caminho da vitimização e talvez você vai ficar repetindo um mantra.
isso não é justo. O que nós estamos vivendo é injusto. E talvez você tenha razão, aliás, você tem razão, o que estamos vivendo é injusto. Muitos já sofreram e muitos ainda sofrerão de forma injusta. Aliás, os mais carentes serão os que mais sofrerão e são os que jamais sofrem. Mas ficar repetindo isso não mudará a realidade das coisas. Por isso eu lhe digo, depois de olhar nos olhos a situação, encarar ela de frente, fitar os olhos na situação, ao invés do desespero, da irritação, da fúria, dê espaço para o que é virtuoso, incline-se na direção do bem, a virtude nos salva. Como assim, Will? Sim, a virtude nos salva. É dele, é do eterno, é de Jesus de Nazaré que emana toda a virtude. Assim como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que se inclinou, se lançou aos pés do amor, sem nenhuma negação, nós também podemos receber a cura da bestialidade, a cura da cegueira desumana, cegueira inclusive que Saramago nos aponta no seu clássico, essa cura. Claro que se nós tivermos a mesma atitude humilde, franca, dessa mulher, claro que se nós tivermos a mesma atitude de cuidado e perseverança do profeta, é se lançando, é indo em direção à virtude, a Ele, a Jesus, ao Eterno, que nós somos batizados com a ética do amor, e isso nos gera transformação, mudança de consciência, mudança de percepção, mudança de atitude, é sim nesse processo de ir na direção da virtude, diante inclusive quando o caos se instaura, quando parece não haver mais nenhuma solução ou caminho, a mulher do fluxo de sangue vai na direção da virtude, e Jesus olha para ela e diz: filha, de mim saiu virtude, e isso a salva. É da virtude que nós nos levantamos, e Ele sim está caminhando em nossa direção, e nós podemos nos lançar aos seus pés. É a partir desse batismo de ética do amor, que nós poderemos construir portas de solidariedade e justiça, que nós poderemos criar estruturas mais cooperativas, para que a vida frutifique abundantemente, para que ela frutifique eternamente, para que o reino dos céus seja cada vez mais concreto entre nós. Restaurar a vida pede de nós sensibilidade, pede de nós cuidado, dedicação, energia, muita energia e fé. Fé que aposta na possibilidade de ter como resposta expressões: estamos com você, vamos começar, vamos recomeçar, assim como foi com o profeta Neemias. No texto que lemos, quando ele diz: vamos comigo, vamos reconstruir a cidade, Deus está comigo. As pessoas que o ouvem, diz: nós vamos com você. E rapidamente eles estavam prontos para recomeçar, para reconstruir. Isso significa alegria ao amanhecer. Isso significa Deus agindo no meio de nós. Isso apresenta coisas admiráveis, milagre da existência. Tenha fé na humanidade, porque Deus tem fé em você. Para eu terminar, digo mais uma vez: não negue, encare as circunstâncias,
por mais dura que ela é, e eu sei o que eu estou dizendo, porque esse gosto de fel também está em minha boca. Encare. Mas depois disso, não perca o seu coração. Comece a abrir espaço para ir na direção da virtude, para se inclinar na direção do bem. Porque é aí que Deus está. É neste lugar onde mora o bem, onde mora a bondade. É neste lugar onde mora a misericórdia e a compaixão. Eu quero encerrar com uma oração. Uma oração que está escrita, inclusive. Uma oração que está no Salmo 80, verso 3, que diz assim: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O rosto de Deus será expresso e resplandecido em nosso rosto, se encararmos as circunstâncias, e cheios de coragem, porque é isso. Ele é a encarnação da coragem, assim como foi com Neemias. Ele é, nos nossos dias, ele é a encarnação da coragem, para, diante das ruínas, levantarmos novos muros, nova realidade, nova estrutura, nova forma de ver a vida, mais solidária, mais humana. Deus é o nosso companheiro. Deus é meu e seu aliado na reconstrução da nossa história. Deus é o Deus de novas alianças, não apenas algumas vezes, mas quantas forem necessárias. O Deus de Jesus, o Deus encarnado em Jesus, é aquele que está ao nosso lado de mãos dadas, para diante das ruínas, sermos batizados com a virtude, sermos batizados com a ética do amor, e assim sermos lugar de misericórdia para além das quatro paredes, para além dessa fronteira do corpo, para além, lugar de misericórdia em movimento e em ação, juntos com Jesus de Nazaré. Nós encaramos a dor e as ruínas, para deixar novamente uma marca na história. O amor teve e continuará tendo a palavra final. Deus conosco.